alcançou meu coração. Nos fizeste sacerdotes do teu altar e reinaremos sim sobre o lugar. Tu és rei, Tu és rei, tu és santo, tu és santo. teu é o trono, Teu é o pra todo trono. sempre. Digno é o Cordeiro Quem foi morto, de receber o poder, louvor, riqueza, sabedoria e força, honra, a glória e ações de graça. Primeiro, temos que entender como funciona o calendário israelita. No começo, ele era comemorado no mês de Tishrei. Porém, Deus, com a saída do povo de Israel da terra do Egito, onde era escravizado, para a terra prometida, ali no mês de Nissan, Deus fez com que o povo de Israel trocasse a data de Tishrei pela data do mês de Nissan, iniciando o mês a partir daquele mês, dali em diante. E ele deixou bem claro em Êxodo 12, ele diz assim: este mês vós será o princípio dos meses, este vós será o primeiro dos meses do ano, ficando a ordem desse jeito: primeiro mês, Nissan; segundo mês, Iyar; terceiro mês, Shivan; quarto mês, Tamuz; quinto mês, Avi; sexto mês, Elul; sétimo mês, Tishrei; oitavo mês, Rishvan; nono mês, Kislev; décimo mês, Tevet; 11º mês, Shivat; 12º mês, Adar. Esses são os 12 meses do calendário israelita. E para que precisamos saber sobre essas coisas? Porque em Lucas 1, no capítulo 5, está escrito assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, veja que eu deixei até em amarelo, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E no parágrafo 24, que eu deixei também marcado em amarelo, está escrito assim: e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou. Eu quero que vocês fiquem bem atentos nessa palavra, nessa frase. Depois daqueles dias, isso quer dizer depois que Zacarias saiu do templo cumprindo o seu sacerdócio, ou seja, depois dos 15 dias de sacerdócio dele no templo. Em 1 Crônicas, Davi divide os sacerdotes em ordens, dividindo ele em 24 classes, e cada um ficava 15 dias trabalhando no templo. E como está escrito, Zacarias, o sacerdote do pai de João Batista, era da 8ª classe, ou seja, da classe de Abias. Com isso, sabemos que o anjo Gabriel falou com Zacarias em junho, na metade de junho, entre dia 1 a 15 de junho. Sabemos também por Lucas 1, no versículo 26, que o Machia era 6 meses mais novo do que João Batista, porque está escrito assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E no versículo 36 está escrito assim: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Sabendo disso, agora é só contar os meses: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6. Pronto, aqui é onde foi que Maria ficou grávida. Se lembra que o anjo disse que assim que Zacarias saísse, naqueles dias, a mulher dele iria engravidar? Isso só aconteceria na metade de junho para frente, ou seja, ele estaria trabalhando de metade de junho para trás, ou seja, até dia 15 ele estava trabalhando. Do dia 15 em diante, ele não estava trabalhando. Então, o anjo começou a contar os meses dali, ou seja, o mês de Avi era o primeiro mês de gestação da mulher de Zacarias. Primeiro ponto. O segundo ponto é que não podia ser no mês de Kislev, porque se fosse no mês de Kislev, daria 5 meses. E o anjo deixou bem claro, era 6 meses.
de gestação de João Batista. E não era no mês de Shivat. Por que não era no mês de Shivat? Porque se fosse no mês de Shivat, daria 7 meses, ou seja, não seria os 6 meses que o anjo falou. E por que eu coloquei no meio do mês de Tevet? Por quê? Porque o anjo falou naqueles dias, ou seja, deu uma margem de tempo aí. Então, se eu colocasse no começo do mês de Tevet, poderia antecipar o nascimento do Messias. E se eu colocasse no final de Tevet, poderia estar prolongando o nascimento do Messias. Então, o ideal seria colocar no meio de Tevet, ali entre o dia 14, 15 e 16, correndo menos risco de errar. Então, eu deixei para optar ali no dia 15 de Tevet, ou seja, comecinho de janeiro no nosso calendário. Então a gente sairia do calendário israelita / judaico e entraria no nosso calendário mês de janeiro. Agora, para saber o mês que o Mashiach nasceu, é só contar os meses agora, a partir de janeiro. Então vamos lá: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9. Pronto. Em setembro nasceu o Messias, Yeshua, ou Mashiach. Bom, sabemos agora o mês de nascimento do Mashiach. Vamos tentar descobrir agora qual foi o dia que ele nasceu. Bom, sabemos que o calendário israelita / judaico tem 7 festas estipuladas por Deus. E o Mashiach, ele teria que cumprir todas as 7 festas. Além disso, o calendário foi trocado. Se lembra que eu falei para vocês que lá em Êxodo 12, Deus trocou o ano novo, que antes era comemorado em Tishrei, para o mês de Nissan, ou Abip? Bom, isso não foi em vão. Do mesmo jeito que o Mashiach, quando ele nasceu, estava no Velho Testamento, na lei, e na morte dele se fez tudo novo, se criou algo novo. Então, como o Mashiach veio para cumprir tudo o que tinha que cumprir no calendário israelita / judaico, tudo indica que ele nasceria no ano novo antigo e morreria na Páscoa, no mês de Abip, o ano novo criado por Deus, que está lá em Êxodo 12. E não é legal e interessante saber que o Mashiach nasceu na festa de trombetas? E a festa de trombetas, ela anuncia o ano novo, anuncia boas novas, coisas novas. E o nascimento do Mashiach nada mais é do que isso, coisas novas, renovação, fortalecimento, avivamento da fé. Ele nasceu na festa de trombetas e também ele morreu na sexta-feira de Páscoa. E o que a Páscoa é? A Páscoa simboliza o livramento do povo de Israel da terra do Egito, ou seja, deixou de ser escravo para virar servo de Deus, para adorar a Deus, para ir para a Terra Santa. E quando o Mashiach morreu na cruz, ele fez justamente isso. Ele tirou a gente da escravidão, do sofrimento e trouxe a gente para a luz, para a futura terra prometida, a terra que está no céu, o reino dele. Agora vamos descobrir se o Messias cumpriu com todas as festividades do calendário judaico / israelita. A Páscoa. Era morto um cordeiro e após preparado e assado, era comido pelas pessoas. E o Messias cumpriu essa festa na cruz, onde o Cordeiro de Deus foi preparado e seu corpo e sangue foi comido pelo povo que servia a Deus. A festa dos pães asmos simboliza uma vida sem fermento ou pecados, e o Messias também completou essa festa do calendário israelita / judaico. A festa de cabanas simboliza um tempo de espera para a purificação do povo para entrar na terra prometida, e o Messias cumpriu esse tempo e está na terra prometida, preparando-a para seu povo ir após ele. O dia da expiação simboliza o perdão de Deus a seu povo, usando como expiação a morte de carneiros, novilhos e bodes. E o Messias cumpriu isso ao morrer pelos nossos pecados, fazendo de si mesmo expiação. Agora, festa das colheitas.
simboliza e celebra a colheita dos frutos da terra e as conquistas dos trabalhadores. Bom, essa profecia ainda está para se cumprir pelo Messias, mas ele já avisou que após a colheita da vinha, os trabalhadores vão receber o salário justo pelo seu trabalho na terra e todos vão celebrar a colheita. A festa das trombetas marcava o início de um novo ano, de uma nova era, de um novo ciclo. E o Messias cumpriu isso ao nascer nesse dia, marcando o início de uma nova era, de um novo ciclo. Você viu como a vida do Mashiach é baseada sobre as festividades israelitas / judaicas? Você percebeu que ele cumpre não só na ideologia, mas também nas datas? Então tudo indica que o Mashiach, ele nasceu em setembro, no ano novo antigo judaico, e morreu na Páscoa. Uma curiosidade sobre o calendário hebreu é que todo mês começa com a lua nova. Então, para evitar erro de tradução, erro de manipulação humana sobre qualquer dados ou informações, a gente vai deixar de lado o calendário solar, vai deixar de lado o calendário lunar e vamos trabalhar agora com astronomia, com a lua, com as fases da lua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar todas as fases da lua até lá no tempo do Messias e vou tirar apenas a lua nova, ou seja, todos os meses que começa na lua nova, para saber qual foi a data exata do tempo do Messias. Ou seja, eu vou ter todas as datas da lua nova do tempo do Messias. Sobre isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar qual dessas datas bate com tudo o que aconteceu na Bíblia. Por exemplo, o Messias tinha que nascer antes da morte de Herodes. E o Messias não podia ser antes do censo. Então ele teria que estar entre o censo e a morte de Herodes. Então eu vou fazer o retorno da lua nova até o tempo do Messias, para saber qual seriam essas datas, para jogar então um estudo histórico, para saber quando Herodes morreu e quando foi o último censo dessa época. Então teria que ter o tempo do quê? De ter o censo, teria que ter o tempo do nascimento do Messias, teria que ter um tempo de 2 anos de perseguição das mortes dos meninos e depois disso teria que ter um tempo para a morte do Herodes. Se encaixando tudo isso, aí sim vamos ver as datas e puxar lá no calendário, voltando de novo ao calendário luno-solar dos hebreus, e ver quando foi comemorado a festa de trombetas daquele ano. E essa festa de trombetas daquele ano nada mais é do que o nascimento do Messias. Vamos lá. Pronto, fiz todas as lunações até a data do nascimento do Messias e tirei apenas as luas novas para colocar aqui nessa planilha. E fiz 2 estudos para fazer uma linha de tempo onde o Messias está inserido. A primeira linha é ele nasceu antes da morte de Herodes. E Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, ou seja, Herodes morreu antes do Cristo, provando que o cálculo feito por Dionísio lá está totalmente errado. E o que eu fiz? Eu puxei todos os censos feitos na época e só existe um censo abaixo da morte de Herodes, que é o censo do ano 8 a.C., feito por Quirino, lá no tempo de César Augusto. Batendo. Então, o que eu fiz? Fiz uma linha do tempo entre esse censo do ano 8 a.C. até a morte de Herodes, para não ter erro. Totalizando aí 4 anos de diferença. Então, essa linha de tempo ela tem 4 anos. E o que eu descobri? Que existiu
4 festas de trombetas, que é a data de nascimento do Messias. Porém, a data de trombetas ela varia de dia a dia, ano a ano. Porém, a única festa das trombetas que cabe tudo, que está alinhada, foi a de setembro do ano 8, ou seja, para ser exato, dia 11 de setembro do ano 8 a.C. Essa data bate tudo. Então, foi exatamente essa data que o Messias nasceu, 11 de setembro do ano 8 a.C. Isso mesmo, Cristo nasceu antes de Cristo. E por que eu digo isso? Porque no dia 11 de setembro de 8 a.C. até o dia 18 de setembro do ano 6 a.C. daria 24 meses. Por que eu digo isso? Porque em agosto a família do Messias foi até o Egito. Por quê? Porque está escrito que os magos, quando foi falar com Herodes, disse que a criança ou a estrela que apareceu para ele tinha por volta de 2 anos. Então Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então eu digo que essa ordem de matança aconteceu ali em setembro. E a fuga da família do Messias aconteceu em agosto. E após isso, temos o período aí de 1 ano e 7 meses para aquelas pessoas que acreditam que Herodes morreu em agosto. E 1 ano e 7 meses para aquelas pessoas que acreditam que Herodes morreu em abril. Ou seja, essa data ela bate com tudo o que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, é a única data onde tudo faz sentido. Ou seja, realmente o Mashiach nasceu no dia 11 de setembro do ano 8 a.C. Lembrando que o dia judaico ou hebreus começa na metade do dia, ou seja, quando o sol se põe. Então essa data pode ser dia 11 ou dia 12 do nosso calendário, mas o calendário deles é o dia 11. Mas o nosso é 11 ou 12. Então essa é a data mais exata, mais assertiva do nascimento do Mashiach, e não 25 de dezembro, que claramente é uma data pagã de adoração ao deus de Roma antiga, o Natalis Invictus Solis, no qual eu particularmente nunca vou comemorar por saber que é uma data pagã. E faz todo o sentido do mundo o Messias ter nascido nessa data, na festa de trombeta, a festa de anunciação, a festa do novo, que o próprio Deus estipulou para que o povo comemorasse como um ano novo. E posteriormente ele trocou isso para o ano novo, iniciando lá na festividade de Nissan, ali no mês de março. Então deu trabalho, foi um vídeo muito trabalhoso, aqui demorou em torno de 3 semanas para me chegar nessa conclusão, mas eu creio que foi uma das minhas maiores contribuições para a palavra de Deus. Espero que Ele me abençoe para que eu consiga fazer muito mais, porque as pessoas merecem saber e entender, porque Ele deixou bem claro: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Vivemos num mundo cercado por pessoas que não querem que a gente saiba a verdade, que não querem que a gente evolua. E fazendo essas coisas e aproveitando que hoje existe a internet, me dá uma alegria muito grande em ficar desvendando essas coisas, e que as pessoas aproveitem da melhor forma possível e agora saiba que sim, existe uma data, que sim, é possível calcular, que sim, é possível ter uma data muito precisa, se não exata, do nascimento do Messias. Muito obrigado e até a próxima.